perguntar para o senhor, que eu acho vários assuntos que aconteceram essa semana, mas assim, uma das questões assim mais que chamaram mais atenção é a prisão após a segunda instância, né? A gente tem a comunidade jurídica toda tem os olhos agora voltados mais uma vez para o STF, que retomou pela terceira vez o julgamento sobre prender ou não condenados após a segunda instância. Como é que o senhor está vendo isso, Tokioshi? O voto da ministra Rosa Weber era decisivo. Como ela votou pela não prisão em segunda instância, vai dar empate técnico, 5-5. Então vai sobrar para o presidente Toffoli desempatar. Agora, a tendência dele, pelo que se manifestou anteriormente, seria jogar isso para a terceira instância, ou seja, Superior Tribunal de Justiça decidir. Só que esse não é um critério técnico. Para ele seguir um critério técnico, ele tem que se filiar à corrente pró-prisão ou corrente contra a prisão. Não é? Então, não sei como é que ele vai decidir esse voto de Minerva. Se ele for pela prisão, caso a caso, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, essa decisão não irá favorecer o ex-presidente Lula, porque ele já foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. Doutor, o presidente, o ministro Celso Mello pediu a palavra no momento para homenagear o Dias Toffoli, né, pelos 10 anos da corte e tal. Mas ele afirmou lá que o Brasil vive um momento extremamente delicado, né, com manifestações de intolerância, criticou a atuação sinistra de delinquentes do mundo digital que ele falou. Essa semana se falou muito disso, de fake news. Mas o senhor colocou agora, o Kojorowski, que eu visitei antes, o Marco Kojorowski, pediu até para fazer uma pergunta para o senhor. É justo tá se falando que o STF é contra o país ou a favor do país? Eles não estão observando a Constituição para fazer esse voto? Eles interpretam a Constituição, às vezes, à maneira dele. Mas eu não digo que isso é culpa dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É a própria classe política que está judicializando a matéria política. Vira e mexe, eles estão recorrendo ao judiciário porque perderam no voto no plenário. Não é? Então, o assunto que deveria ser resolvido politicamente dentro da Câmara ou do Senado, ou das duas casas juntas, eles estão levando para o judiciário. Não é? Então, o judiciário, à medida que vai julgar uma questão política, acaba se politizando. E daí, para o ativismo judicial, é um passo só. Não é? O senhor acha que está polarizando o Brasil, só direita e esquerda? Desculpa até insistir, que eu acho, mas essa intolerância que a gente vê na população, isso tem data marcada para tentar ter uma saída, acabar com isso um pouco? Eu acho que há uma tendência para polarizar a esquerda e direita. Agora, vai depender do ministro Dias Toffoli decidir pela prisão ou não do presidente Lula. Se o presidente Lula for solto, é claro que ele vai articular fortalecimento do PT. E isso, para o presidente Jair Bolsonaro, seria até uma boa, né? Porque ele ficaria polarizando, né? Como em 2018. Verdade. Direita contra a esquerda. Né? Agora, se o PT estiver desmantelado, ele vai ter que enfrentar um espaço, centro, né? Pessoal do centro. Centro-direita, centro-esquerda? Então, fica mais difícil, né? Em termos de esquerda-direita, para o presidente Bolsonaro fica mais fácil. Pois é, né? Eu vou deixar um pouquinho mais para frente para perguntar da questão do presidente, né? Porque tem toda a articulação partidária dele hoje, né? Entrando aqui na sequência, a gente teve também essa semana uma reação com a reforma da Previdência, né? Agora tem uma expectativa aí, a Bovespa deu uma expectativa de bater recorde em 107 mil pontos, né? O dólar também reagiu bem, caiu para 4,7. Aí os economistas do mercado financeiro consideravam
que as novas regras fundamentais para aumentar a confiança dos empresários e investidores, né, que vai ajudar a economia. Eu queria entender isso, porque eu sou jornalista há quase 30 anos, eu não consigo entender como a notícia que a reforma da Previdência, que ainda está sendo realizada, ela pode fazer uma reação tão forte no mercado brasileiro a ponto de melhorar a economia. É que a opinião pública, não só brasileira como mundial, ele valoriza mais a notícia do que fato, né? A mim não impressiona a declaração, essa notícia de que vai economizar em 10 anos 800 bilhões. Começou com 1 trilhão, depois 1 bilhão 970, depois 1 bilhão 930, depois 1 bilhão 900, agora 800 bilhões. Eles fazem cálculo com tanta facilidade, conforme seja aprovado um item ou rejeitado outro item, que eu não sei como é que eles estão fazendo esses cálculos, né? Para mim, é muito difícil você projetar uma economia de 800 bilhões num prazo de 10 anos, como se o mundo fosse estático, como se a economia não tivesse seu dinamismo, não é? E acidentes de percurso, evidentemente. Mas uma notícia dessa faz com que aqueça a economia, que as bolsas sobem, o dólar abaixa, entendeu? E para dar credibilidade ao presidente Bolsonaro, muito habilmente ele adotou outras medidas de aquecimento da economia, como por exemplo liberar os recursos do Fundo Garantia. Não é? Pode ser uma quantia pequena para nós, mas para muita gente R$500 é um bom dinheiro. Somado isso a quantidade de milhões de depositantes, isso vai injetar bilhões no mercado, né? Que aquece a economia. Isso, junto com a notícia da aprovação da reforma, evidentemente traz um impacto positivo na opinião pública. Mesmo com os 12 milhões de desempregados que a gente passa, doutor, eu abuso da sua boa vontade, mas eu penso o final de ano aquece a economia fora a questão do FGTS, né? O pessoal ganha e gasta, é isso, doutor? Então, este ano, graças a essas medidas e agora com antecipação também do 13º, essas coisas todas, vai contribuir para melhorar o desempenho do comércio e, por conseguinte, da própria indústria. Doutor, uma dúvida que eu tenho, posso sair um pouquinho da nossa pauta? Eu sou que tem esse conhecimento tão grande da área tributária, mas também conhece a situação geral do país. A nossa economia, esses quase 3 trilhões que o Brasil tem aí de PIB, é um pedaço muito forte do agrobusiness, do agronegócio, da parte de pecuária. O Brasil ele é agro ou ele é mais indústria, doutor? Isso que eu nunca consigo entender. Em que caminho que a gente está andando? O parque industrial brasileiro não está em boa forma atualmente, né? O que está em realce, crescendo significativamente, inclusive trazendo divisas para Paris, é o agronegócio. Né? Uhum. Por isso que o presidente francês tem sempre dado uma alfinetada no Brasil, a pretexto de que não está preservando a região amazônica, porque vê no Brasil um grande concorrente na área de agronegócio. Né? Isso é importante. E esse acordo Mercosul-União Europeia é fundamental para alavancar mais ainda o setor de agronegócio. Então, eu sei, com 1000 perdões, eu queria saber quão é importante a questão da reforma tributária nesse patamar que a gente tem hoje para o país, porque está se falando muito em reforma e, como o senhor falou, a gente não vê o resultado. A reforma tributária vai dar também um impulsionamento na economia? Como é que o senhor está vendo isso? Que é a sua área de especialização. Nenhuma das propostas de reforma tributária em discussão no Congresso vai servir para alavancar a economia. Pelo contrário, vai sugar mais o oxigênio do setor produtivo e a economia vai encolher. E mais ainda, vai deixar um monte de estados quebrados. Já temos 7, vai quebrar o restante dos estados, porque está tirando a receita principal dos estados e dos municípios. Parece que os governadores e prefeitos não se conscientizaram disso. Não é
o fato de o governo federal dar de mão beijada a parte do governo, do Estado e a parte do município, que vai trazer autonomia política, financeira e administrativa para os estados e municípios. Então, a autonomia dos entes regionais e locais pressupõe tributos privativos, impostos privativos, de competência estadual e de competência municipal, o que a PEC 110 do Senado e a PEC 45 da Câmara não está preservando. Está quebrando, está desmontando a forma federativa do Estado. Eu ia perguntar e aumentando violentamente a carga tributária. Você falou do agronegócio, exatamente o setor que está indo bem. Então está jogando uma carga tributária ao ponto de o agricultor agora vai ter que pagar IPI. Então uma alíquota linear de 25% para todos os produtos e serviços. Então a agricultura que não pagava IPI agora vai pagar porque está fundido dentro do IBS e a alíquota é uniforme. Né? O prestador de serviço vai pagar IPI, vai pagar ICMS, vai pagar PIS, vai pagar COFINS. Então vai sofrer um aumento de quase 700%. Então, o que eu acho, eu vou na esteira porque não tem jeito, assim, eu gosto de escutar o senhor. Se a reforma tributária ela começa a andar, como é que fica? É uma coisa um pouco mais específica, o senhor tem amplo conhecimento, como é que fica a questão, por exemplo, do planejamento orçamentário? Né? Porque se o Estado, o município e a União, cada um tem aí seu tributo que vai gerar seus dividendos, como é que essa situação vai acontecer? Quer dizer, como é que eu vou montar, eu que sou, sei lá, o prefeito, como é que esse prefeito vai conseguir ter o dinheiro para montar o orçamento dele? Isso que eu não consigo entender. Se você não tem um sistema tributário estável, bem definido, é difícil você calcular a estimativa de arrecadação na lei orçamentária anual para poder fixar despesas do Estado em igual valor, mesmo montando a arrecadação. Não é? O que não pode é o orçamento nascer desequilibrado. A receita e a despesa tem que bater. Eventual desequilíbrio só pode ocorrer no curso da execução orçamentária. Né? Agora, com esse sistema tributário que nós temos, é difícil de calcular de uma forma mais ou menos aproximada da realidade quanto é que você vai arrecadar de ICMS, quanto é que você vai arrecadar de IPI, de imposto de renda, etc. Porque o sistema tributário nosso não é muito seguro. Entendi. Não é? Então, a reforma não é para fazer, desmontar o sistema, é identificar onde está o estrangulamento do sistema e fazer um pequeno ajuste e preservar aquilo que a tradição, a prática demonstrou que é uma coisa boa. Né? Agora, sem diagnosticar a causa do entrave em matéria tributária, o que é que está atrapalhando o desempenho do fenômeno tributário, como parece que é o caso das duas propostas em andamento, não vai trazer solução prática nenhuma. Porque nós temos que acabar com quem lida com questão tributária, e eu lido há 53 anos, eu sei na ponta da língua onde que está atrapalhando o fenômeno tributário. Primeiro, esse negócio de tributação pelo fato gerador presumido que dá ensejo à substituição tributária. Está criando uma demanda atrás da outra, entendeu? Então, agora que ficou acertado pela jurisprudência do Supremo, que você tem que devolver aquilo que tributou a mais, agora começou a discussão de o que é que tem que ser devolvido. No ICMS, por exemplo, qual é o valor a ser devolvido? É o destacado na nota fiscal ou aquele que está dentro do preço? Então começa essa discussão, entendeu? E outra coisa, essa substituição tributária é uma coisa que dá essa discussão, outra é a tributação por dentro. Entendi. Né? Excluir ICMS da base de cálculo da COFINS, excluir ISS da base de cálculo da COFINS, excluir o valor da COFINS da própria base de COFINS. O tempo que essas discussões estão tomando dos tribunais é incalculável. Entendeu? Agora, o teórico, o economista que faz esse projeto de reforma tributária não está nem aí, nem sabe o que é isso.
nem sabe o que é substituição tributária, nem sabe o que é tributação por dentro e quais são os problemas que esse regime tributário de embutir o valor de imposto dentro do preço de serviço e mercadoria está trazendo em termos de discussão, multiplicação de lides no Brasil inteiro. Doutor, na verdade, quem deveria estar discutindo qual mercado? Seriam tributaristas, seriam economistas? Como é que isso deveria? Porque hoje a gente tem no Congresso, seja na Casa dos Deputados Federais, seja lá no Senado, você não tem especialidades ali, né? Você tem alguns advogados e tal. Como é que funcionaria isso para entrar nos eixos? Walter, é simples, tem que casar um tributarista, um constitucionalista, um tributarista que entende. O tributarista necessariamente tem que conhecer o direito constitucional, pelo menos no que tange ao sistema tributário nacional. Não existe nenhum outro país do mundo em que o direito tributário tenha usado tantos princípios constitucionais como no Brasil. Não é? Entendi. E não basta apenas o jurista, o conhecedor de direito tributário, direito constitucional. É imprescindível o auxílio do economista. Como é que o advogado vai fazer um cálculo para fixar a alíquota que renda X? Entendeu? Isso é o economista que tem que fazer. Entendeu? Então, esses economistas que fizeram, meteram lá uma alíquota de 25%, devem ter feito um cálculo de que o IBS, para substituir todos aqueles tributos, tem que ter uma alíquota de 25%. Esse cálculo nós, advogados, não sabemos fazer. O que às vezes eu tenho visto, doutor, que eu não estou fazendo crítica nenhuma a esse governo ou a outro governo, por exemplo, na questão da economia, agora fala-se assim, nós vamos monetizar, por exemplo, a Previdência, né? Mas aí fala-se e não explica como que a coisa vai sair, né? Então, quer dizer, o discurso começou e aí depois tem uma reação de mercado, né? Eu já vi várias coisas assim. Isso aí, na hora que apresenta um plano de governo, alguma coisa nesse aspecto de reforma, isso não termina atrapalhando, aqui, ó, assim, quando você não explica como é que vai funcionar o negócio, isso não piora a situação? Eu acho que a reforma, não adianta fazer reforma, tem que cumprir os preceitos resultantes da reforma. Não é? Se você não cumpre, não adianta fazer. Agora, é simples. Todo o problema resolveria se as despesas do Estado ficassem contidas dentro das possibilidades de arrecadação, nos limites da receita. Agora, você vai aumentando o tributo, vai aumentando de uma forma subreptícia, mas se você não controla a despesa, eu nunca vi. Qual é o país que gasta 60% da receita corrente líquida no funcionalismo? Então. Isso não existe. Nós gastamos 60%. Isso que está na lei de responsabilidade fiscal. Como a lei não é cumprida, está gastando muito mais. Quer dizer, funcionalismo é a atividade meio para o quê? Prestação de serviço público. Como é que a atividade meio pode absorver mais do que a atividade fim? Entendeu? Então, para eu proporcionar saúde para a população, eu gasto mais com o pessoal do que benefício à população propriamente dita? Não faz sentido isso. Então, enquanto não atacar a contenção de despesa, que significa o quê? Significa encolhimento do Estado. Não é? E pelo jeito não está encolhendo nada, está criando mais uma estatal, não é? Para concorrer com Infraero, para dizer que é para melhorar a segurança do voo, não sei o quê. Não é? Então aquilo lá vai virar cabine de emprego. Olha, eu vou voltar nessa questão do cabide de emprego, que foi, ele teve desdobramentos com esse assunto essa semana, mas eu queria comentar também um outro assunto que tem se falado muito, e numa fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que nessa quinta-feira, última quinta-feira, insinuou que um navio, né, menor, do Greenpeace, que eles são menores esses navios, ele estaria passando exatamente no mesmo horário onde a dita mancha, né, esse vazamento de óleo que poluiu as praias do Nordeste aí,
estaria próximo ali. Essa fala gerou um descontentamento até com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? E uma possível ação do Greenpeace, que, né, que a gente sabe é uma entidade que, pelo menos de uma forma geral, tem aí feito um recolhimento desse vazamento na praia. Conclusão, que eu ia perguntar para o senhor, esse tipo de, vamos dizer assim, tropeço político, mais as questões do não tratamento dessas praias, o senhor comentou na outra live, mas a gente não tem aí uma demanda, um pessoal especializado para poder tratar esse tipo de coisa. Isso não atrapalha? O sujeito faz a reforma, aprova uma outra situação e depois atrapalha uma situação dessa? Essa ilação do ministro do Meio Ambiente foi infeliz, mas ele deve ter aprendido com o chefe, né? Então nós temos um governo aí que comete uma sucessão de infelicidades na maneira de expressar, na maneira de se comunicar com a sociedade interna ou internacional. Agora, é incrível que os órgãos técnicos não tenham ainda detectado a origem disso daí. Sabe-se que o óleo é da Venezuela, mas a origem, o que se deu? Eu que não entendo nada, que sou leigo, se você verificar o embargo econômico e financeiro dos Estados Unidos e verificar que os petroleiros venezuelanos que têm capacidade para transportar 10 milhões de baris, estão todos lá enfileirados, paralisados ao longo da costa venezuelana. Será que Venezuela não está vendendo nenhum barril? Se a economia deles repousa no petróleo? É claro que ele está vendendo. Mas como está vendendo? Petroleiro, para carregar barris, não pode, porque está sob embargo. E aqueles petroleiros não conseguem atingir regiões distantes como na Ásia. Então, o principal comprador era os Estados Unidos, e por causa do embargo ficou prejudicado. Então, se você vê mapa de importação do petróleo dos Estados Unidos, até março estava lá em cima, chegou em fevereiro, foi caindo. E agora deve estar zerado. Então, o petróleo, será que da Venezuela está sobrando, está estocando lá, ou eles estão fazendo um comércio clandestino? É verdade. Pegando um navio fantasma, um navio com casco furado, um navio velho, que qualquer onda forte pode romper e causar esse desastre ecológico. Isso é uma possibilidade que ninguém está verificando. Isso ficou dando chute lá, pega uma imagem de 2016, né? Isso, foi 2016. Trazendo para o momento atual, isso daí não pega bem, não faz bem para o Brasil. Então, que saiu também agora essa semana, mas a gente tem a questão da fake news. Fake news está sendo discutido desde a campanha de 2018 e vai ter agora, né? Agora vai ter uma CPI está tendo a CPI da fake news, né? Foi convocada a Gleice Hoffmann, o secretário de comunicação da presidência, o Fábio Innergarten, e o assessor especial da presidência da República, né, para assuntos internacionais, Felipe Martins. Bom, doutor, além dessas convocações, teve também a convocação da Joyce Haussmann, que foi convidada para falar à comissão. E a gente está sabendo, né, que a temperatura entre a deputada Joyce, né, que é uma jornalista que se elegeu deputada aí com uma quantidade considerável de votos pelo PSL, e na esteira entre Bolsonaro e o nosso governador do estado aqui de São Paulo, né, o Dória, a temperatura está extremamente aquecida porque ela perdeu a liderança do PSL para o filho do Bolsonaro. O senhor acha que esse tipo de... tudo isso está acontecendo no Brasil, não é isso que fica travancando as questões econômicas? A gente fica discutindo aí, a gente está 1 ano discutindo só isso. É verdade, estava na hora de esfriar a cabeça de todo mundo e construir um clima de paz, de harmonia e cuidar realmente dos nossos problemas que afligem a população inteira, né? E não ficar fazendo esse tiroteio, né?
Esse tiroteio começou pelo próprio presidente da República, né? Disparou metralhadora giratória para tudo quanto é lado. Isso é verdade. O resultado, ele só tem apoio dos filhos, mas ninguém, entendeu? É verdade. Assim é difícil de você pensar na construção de uma agenda positiva para desenvolvimento socioeconômico do país, né? E nisso a gente está indo para quase a metade do segundo mandato, do mandato dele. Essa CPI que você está falando só serve para despertar animosidade, para aprofundar mais a crise, porque não vai concluir positivamente em termos de resultados práticos, vai ser zero, né? Doutor, aí falando um pouco em crise, eu vou embutir primeiro assunto nessa questão da crise, porque é uma crise no clã da família do Bolsonaro, mas se atinge a ele, está atingindo o Brasil, porque na verdade todos eles estão juntos. E agora saiu essa semana, né, com a gravação do jornal O Globo, né, onde aquela história do Fabrício Queiroz foi operado, que teve toda essa situação que complicou na vida política dele. Agora saiu uma gravação do Fabrício, o senhor deve ter escutado, dizendo o seguinte: 20 continho cai bem, quer dizer, que é um assessor do Flávio, né? É toda aquela história que estava ali distribuindo cargo para o governo federal, ensinando como é que distribui os 500 cargos do governo. O senhor acha que isso aí é uma novela que atinge o seio da democracia do Brasil agora, nesse momento que está muito direitista o nosso governo? Sim, sem dúvida, porque esse tipo de notícia, eu não sei se é um exagero, 500 acho que deve ser exagero. Isso ofende os brios do povo brasileiro, que está passando por uma necessidade. Para que 500 assim? Eu não acredito que seja 500, seja lá, se não me engano, 113, né? Assessores, ganhando 20 mil cada um. É muita coisa. Para quê? Não cabe 113 assessores no gabinete de qualquer deputado, senador, para ganhar 20 mil reais, quando o trabalhador brasileiro está ganhando salário mínimo. Às vezes nem salário mínimo consegue ganhar. Isso é um assinte. Isso provoca realmente uma indisposição da sociedade civil contra a classe política, o que não é bom, né? Quem mandou agora um recado para o senhor, que eu estou até aqui no nosso outro telefone, quem está mandando um abraço para o senhor, dizendo que está muito boa a live, é o doutor Thales Castelo Branco, viu, doutor? Ah, sim, é o criminalista. Está mandando um abraço aqui para o senhor. Eu fiz questão de citar porque eu vou entrar no outro assunto, doutor, que é com essa crise do PSL, aí a gente está com 5 parlamentares do PSL que pediram a expulsão do Eduardo Bolsonaro. Ele acabou de virar líder, acabou de virar presidente, e agora o pessoal está pedindo a expulsão dele. E eu queria comentar com o senhor, porque eu realmente me considero, desculpa o termo que eu vou usar, chulo, burro, porque assim, essa lista do líder dele, enquanto ele apresentava uma, o próprio partido está apresentando 2 outras listas para apreciação do presidente da casa, né, da Câmara dos Deputados, né? Então, isso que eu não consigo entender. Você vê que a gente só discute a questão dos filhos e a questão do se o partido está andando e quantos cargos, onde eles vão se situar. Isso não vai atrapalhar de novo, doutor? Não, já está atrapalhando, né? Agora, acho que estava na hora de o Luciano Bivar e o presidente Bolsonaro sentarem, esfriar a cabeça e conversarem, né? Para ver se salva o partido, né? O partido está literalmente rachado, né? Mas uma coisa é verdade, doutor, o partido cresceu por causa do Bolsonaro, né? Então, o que o filho falou, em parte é verdade. Então, ele se elegeram à custa do Bolsonaro. É verdade. Né? E agora, o que o filho está querendo dizer é que colheu os frutos dele e agora quer ficar com maior parcela do fundo partidário, entendeu? Então, essa divisão dentro do partido é fatal para o relacionamento governo-congresso. Né? Porque, verdade seja dita, eu posso
comentar isso com o senhor. O próprio PSL ele é um montante de várias outras pessoas que vieram de outros partidos, né? E agora ele está se aproximando da eleição municipal e eles não têm ainda uma estrutura política com uma ideologia toda regrada para poder concorrer. E o que parece, doutor, que eu acho que na verdade eles vão tirar muitos municípios aí né? Agora, com esse poder todo financeiro, porque hoje eles são a segunda maior bancada que tem na Câmara dos Deputados, e evidentemente com uma verba partidária alta, a cara do PSL seria o Bolsonaro mesmo? O senhor analisa assim? Porque o Bivar vem antes disso, né? Não, claro que esse partido cresceu às custas do presidente Bolsonaro. Aliás, esse partido só tinha ele como deputado, não tinha mais ninguém. É verdade. Entendeu? Agora, tá um negócio, isso devia acabar com esse negócio de fundo partidário, né? Por que nós temos que custear com o nosso bolso? Quando o governo fala que vai custear, é nosso dinheiro. O governo não tem meios de fazer riqueza, ele toma a riqueza da sociedade. Por que nós temos que custear a candidatura deles? Entendeu? Quanto que é? 1 bilhão? 1 bilhão e 900 milhões. Entendeu? Eles queriam aumentar para 13 bilhões e meio. Né? É muito dinheiro. Agora, além de a sociedade perder dinheiro com isso, ainda serve para despertar animosidade entre eles na divisão do bolo, né? Porque a lei não traçou objetivamente um critério. Tem um critério para partido. Quanto maior a bancada, maior a verba. Mas a divisão dentro do partido, como é que faz? É o líder que manda? É verdade. Nunca chega essa verba. Então, essa discussão é que o presidente Bivar teria plantado candidatos femininos, candidato laranja, para justificar a despesa de campanha. E a cota das mulheres também, né? As cotas das mulheres. Né? Então, se nós estamos gastando dinheiro público, não para fazer o bem para o país, mas para criar confusão, criar atrito, é melhor acabar. Melhor acabar com o fundo partidário. Não, fundo eleitoral. Então, são duas coisas. O senhor falou bem agora. Fundo partidário, que eles estão com a verba que é permanente. E o fundo eleitoral. Quer dizer, cada eleição, e nós temos 2 eleições, né? Temos eleições para prefeito e vereadores, depois temos eleições para governador, presidente, deputados e senadores. Nossa, que eu então, acho... é dinheiro que não acaba mais. Agora, se você pensar na creche que falta, nos leitos que faltam nos hospitais, nas carteiras que faltam nas escolas do Brasil inteiro, entendeu? Você não pode comparar com as escolas de São Paulo, Rio, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estou falando em escolas lá do Norte e Nordeste, onde tem prédios que não tem nem telhado, não tem nem janela, não tem vaso sanitário, não tem água encanada, não tem luz. Não? O Dr. Regis... Enquanto isso, estamos gastando aí bilhões de bilhões com fundo eleitoral. Isso está errado. Será que ninguém percebe? Doutor, o Dr. Regis de Oliveira também está aqui. Tem um Fabrício que disse que citou o professor na minha aula de hoje. Vou repetir o que ele pediu aqui. Na aula de Direito Econômico a respeito da LDO e a pedalada fiscal. Saudações. Fabrício Chiantia, né? Tá mandando um abraço para o senhor. Obrigado, um abraço para ele também. Eu queria, e o Dr. Regis, né, que está sempre nos assistindo aqui, eu queria, antes de entrar no último tema, eu até separei para o senhor, que foi essa viagem que o Bolsonaro fez, né, que agora, essa semana, tem aí 3 assuntos ainda que despontaram. Deixa eu ver. A frequência das notícias, antigamente, uns 2 anos atrás, uns 7 anos quando o senhor começou a fazer o Questão, era 1 ou 2 por semana. Aí depois virou uma por dia. Agora a gente tem 3 por dia. Chega o final da semana, tem 10, 12 notícias. Mas agora tem a questão da busca no Congresso, que fez uma operação agora, né? A Polícia Federal fez uma operação para investigar a corrupção dos fundos
de pensão e realizou as buscas de apreensão, né, em 4 estados e no gabinete do deputado Sérgio Souza. Ele foi o relator da CPI dos fundos de pensão. Né? É triste ver um negócio desse. E está acusado de receber propina, evidente, por isso que a polícia está atrás. Né? Mas ele que foi o relator, então, quiser, a história não muda. Não sei se foi 10 ou 15 anos atrás, lembra do CPI do bingo? Verdade, doutor. Então, quem era o relator? Era uma ilustre deputada que estava atolada até os pescoços no negócio do bingo. É verdade. Então, acabou em pizza. É duro, hein? É o tal de botar cabrita para tomar conta da horta. Não dá certo. Por isso que o ministro Moro está meio assim com toda essa situação. O pacote dele de medidas, ele está totalmente ao contrário, né, doutor? Que eu acho que acabou aquele pacote. Não é a mesma coisa que o Ministério Público queria colocar. Parou tudo, né, doutor? E esse abuso de autoridade até que emplacou, né? Que o presidente vetou 34, o Congresso rejeitou 18 e deixou bravo lá os integrantes da magistratura. Eu fiquei curioso, por que os magistrados ficaram tão indignados e meteram lá uma DIN, né? Eu fui examinar direito o artigo 9 a 34 dessa lei. A maioria das tipificações, condutas tipificadas, se refere à atuação do juiz. E tem alguns dispositivos lá que realmente pode até entender que está tolhendo a liberdade do magistrado, a livre convicção do magistrado, com o erro de cometer um erro e ser penalizado criminalmente. Né? Doutor, uma outra situação que aconteceu essa semana foi agora os protestos que estão no Chile, né? Qual a sua opinião disso? Porque lembra que uns 4, 5 anos atrás, foi em 2013, começaram a ter os protestos aqui também com a questão do transporte público, né? E agora o Chile está passando por esse processo e não volta, né? Como é que essas questões desses governos que começam a ter sucessivos problemas? A gente está tendo problema na França, no Chile, tem problema nos Estados Unidos. Você acha que o mundo está mudando de alguma forma? Isso é uma espécie de efeito dominó, né? Por isso que o presidente Bolsonaro deixou as Forças Armadas de sobreaviso, né? Não chega a ser prontidão, mas de sobreaviso, porque já estão começando manifestação de outros povos a favor do povo chileno, que está enfrentando a ditadura lá. Tudo começa assim. Então, daqui a pouco, o povo brasileiro começa a hipotecar a solidariedade ao chileno e ficar criticando o governo chileno. E, quando menos espera, estão criticando o governo brasileiro. Aí começa a quebra-quebra. Então, é um fenômeno que pode descambar para a generalização e, inclusive, espalhar esse tipo de movimento aqui no continente sul-americano. Doutor, estamos chegando quase ao final e tem agora tem mais um assunto, depois eu vou finalizar o que eu queria perguntar de Pequim. Esse eu não consigo entender, porque eu nunca cheguei a uma conclusão, mas agora essa semana a STF condenou por lavagem de dinheiro e associação criminosa o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que inclusive fez com perdão da palavra, aquele pastelão, chorou na televisão e tal, né? E o ex-deputado Lúcio Vieira Lima também, né? Eles foram julgados por aquele caso de 51 milhões no apartamento. Eu fico pensando o seguinte, não é melhor ter comprado apartamento, que eu acho que pelo menos fechava tudo. Como é que uma pessoa que hoje a gente vai no banco para tirar 5 mil reais, tem que comunicar ao Banco Central e tal. Como é que você acumula 51 milhões no apartamento, doutor? Em dinheiro jogado na sala, hein? É triste, doutor. Então, certas coisas público notório independe até de prova, né? O fato fala por si, né? É triste, né? E tem um ilustre preso aí que diz que é o homem mais honesto do planeta, né? Pois é. Mas os fatos dizem exatamente o contrário, né? Basta só lembrar o montante de dinheiro que foi bloqueado, né, pela justiça, né? Então, se foi bloqueado é porque ele tem aquele recurso. É verdade. E será que a presidência da República
rende tanto assim, Pois é, uma em pergunta. termos salariais? Pois é. Quanto que ganha um presidente? Não mais 50 mil, né? Nem que nada, está equiparado, ninguém pode ganhar mais do que ministro do Supremo, Então. entendeu? E outra coisa que eu perguntava ao senhor, todos os benefícios que essas pessoas têm, né? Eles não pagam carro, não pagam condução, escola, auxílio paletó, moram de graça, tem tudo de graça, né? É triste. Então existem coisas públicas e notórias, né? Levar o Tesouro Nacional para no fim do mandato, quer dizer, tudo isso é um escândalo, né? A presidente Dilma foi a mesma coisa, né? Ele levou 8 caminhões lá para Pois é. a terra dela, depois fizeram uma investigação, trouxeram uma parte de volta, né? Por que deixou sair então? Essa semana, num site internacional, que eu acho que nem foi muito divulgado aqui no Brasil, o John Senior, que é do OCC, uma empresa americana, que faz motos, falou que ele doou uma moto para o Brasil na época do Lula e a moto sumiu. Né? É uma moto caríssima, custa $1 milhão, né? E doou para a presidência da República. Né? Quer dizer, deve estar em algum museu histórico particular. Né? E o Rolls Royce, ainda bem que ele está lá, né? Esse Rolls Royce ainda está lá. Eu deixei por último, porque é assim. A gente tem um respeito, né, pela China, pelo Japão, pela Coreia. São povos que são muito, né, que a raiz do Xan, são povos muito sérios, tal. Agora o presidente Bolsonaro fez uma visita aí, essa última visita que ele fez à China, que completa 70 anos de revolução, né, e também fez uma visita ao Japão, né. Mas no tocante à China, ele disse que sempre falou que a China era comunista, agora ele falou que não, é o contrário, né? Faz um ano que ele falou que é uma economia que não era uma economia que é uma economia comunista, foi a palavra que ele usou, e agora ele falou totalmente ao contrário, evidente, porque tem que fazer agora comércio. Ele falou a realidade. Né? A China cresceu, chegou a segunda potência mundial, porque adotou o regime capitalista. Então. Né? Agora, o presidente, aí não foi uma escorregada, mas ele disse que ia mudar a legislação para permitir a entrada do chinês sem visto prévio. É verdade. Né? Isso não é bom, né? Tem que exigir reciprocidade. Né? Agora, se o brasileiro puder entrar na China sem visto, tudo bem. Agora, a China meio que... Mas quantos milhões de habitantes tem lá? Nossa. Então não vai caber aqui no Brasil. E também as relações com os Estados Unidos depois... os Estados Unidos tem uma briga aí muito grande na área econômica, né, com a China. Me parece que nos Estados Unidos não andou muita coisa, agora foi para a China. Né? É um jogo político, né, doutor? Claro. Agora, com o Japão agora, que eu deixei para falar no final... e agora é uma questão mais do seu conhecimento, né? E eu acho muito bonito, tem um imperador ainda ali, né? Uma coisa que o Brasil devia ter ainda, essa coisa da história, valorizar a história e tal. Agora teve a passagem, né? Isso, é assim o nome, né? Não, o presidente Bolsonaro foi um dos 190 chefes de Estado estrangeiros que foram convidados para a cerimônia de entronização do imperador Naruhito e da imperatriz Masako. Então, a cerimônia de entronização significa uma cerimônia de enaltecimento, né, do imperador. No Japão hoje, qual é a relação, por exemplo, nós temos lá alguns países da Europa que ainda têm a monarquia, né? E nós temos a própria Inglaterra, né? A Espanha e tal. Como é que funciona, doutor Kiyoshi? Desculpa a pergunta, mas tem muita gente interessada. O imperador, ele tem enlaces na área da política, ele tem algum parecer, ou é igual à Inglaterra? O imperador não manda nada, é a rainha da Inglaterra. O imperador é apenas chefe de Estado. Então, ele é um símbolo do império. Né? E todo o povo japonês baixa a cabeça, reverencia o imperador. Mas quem governa é o gabinete, o primeiro-ministro. Entendi. Aqui, no presidencialismo, o presidente da República acumula as duas funções. Ele é chefe do Estado e, ao mesmo tempo, chefe do Poder Executivo da União. É o chefe de governo. Né? E o senhor vê nesse imperador
e também no governo japonês aqui, que inclusive tem muita raiz aqui no Brasil, né? São Paulo você tem a Liberdade aqui, é um negócio maravilhoso. Aqui próximo à Paulista nós temos, né, inclusive um centro novo, perto ali no finalzinho da Paulista. O senhor vê uma relação boa agora nesse governo para a economia? Eu acho que com a ascensão do novo imperador, que já visitou o Brasil 3 vezes, conhece bem o Brasil, e com a visita que o presidente fez, e provavelmente essa visita que ele fez poderá resultar numa visita não digo do imperador, do primeiro-ministro aqui no Brasil, poderá fortalecer as relações econômicas, que nos últimos anos não tem crescido muito em termos de troca de interesses comerciais, né? Tudo que eu queria agradecer, falar que agora a gente teve um sorteio. Primeiro que é muito simpático conversar com o senhor consegue navegar por todos os assuntos, né? Isso eu sempre falo, e principalmente na educação, né? Que a gente adora quando o senhor fala sobre educação, mas é que essa semana, antes de vir para cá, o presidente da OAB do Tatuapé, ele falou várias vezes, não esqueça que eu que ganhei o sorteio, que é o Marco Kojorowski, então tá aqui. Então, o Walter sorteou exatamente o Kojorowski. Várias vezes, ele lembrou várias vezes, posso até mostrar, e que está assistindo aqui, ó, aqui Marco, aqui está aqui, ó, com, né, a dedicatória, tudo, né, CTN comentado, artigo por artigo, 4ª edição atualizada e ampliada, pela editora Riedel, né, tá aqui o Tokyo Charada e o Marcelo Tokyo Charada, está aqui. E da próxima semana, Tokyo, a gente vai sortear qual? Então, eu sorteio IPTU, e esse mês eu recebi tanta consulta de IPTU que estou precisando, eu cheguei à conclusão que preciso atualizar esse livro. Puxa vida. São coisas, problemas novos que ninguém imaginava que pudesse acontecer, está acontecendo na realidade. Andaram no Brasil inteiro lá, não conseguiram uma solução, vieram aqui perguntar se eu tinha alguma ideia para superar o impasse. Então eu anotei, vou dar um parecer e vou aproveitar e fazer a 2ª edição. Eu vou até incorporar os conhecimentos que fui obrigado a desenvolver em função das consultas, pedido de pareceres. E o ano que vem está aí, né, doutor? Mas vou falar para o Fabrício Ciantia, né, que está aqui, que falou do senhor da aula, ó, então entra no sorteio, que daqui a pouco eu coloco, de repente ele até ganha, né, doutor, que eu acho. Olha, um abraço, obrigado por esses esclarecimentos, sempre à sexta-feira, e sempre com muita elegância e discernimento que o senhor tem, viu, doutor? Tá bom, obrigado, Walter. Até a próxima semana.